Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, mestre místico, estudioso, palestrante, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e sobre a maçonaria. E hoje o Alexandre vai falar sobre Fortune, a iniciada. Vamos aprender? E amanhã, dia 7 de março, dia do Mahasamadhi de Paramahansa Yogananda, de quem nós somos devotos, a gente vai estar recebendo o Swami Atmavidyananda, que vai falar sobre a vida e os ensinamentos de Yogananda. Beijo para você, Rafat, aí no Egito. E para todos, Patrícia, Aymar, Diego, todos vocês que nos acompanham, Mário Mion, Código de Luz. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre, conversando e aprendendo mais, né? Eu já estou pronta aqui para anotar tudo, porque eu adoro aprender sobre a energia dessa grande iniciada. Tudo bem, Ale? Olá, Boa tudo tarde. bem? Tudo jóia? A altura tá boa aí? Então tá bom. Excelente. Boa tarde, querida amiga Carmen, amigos e amigas da Pax Universal. Uma boa e tarde quente demais para todo mundo aí. Eu sei que a Carmen gosta de... Graus só, não tá nem 40, tá bom, 26 graus, olha Meu, só. Tá tá agradável. agradável, claro, né? A Carmen ela já voltou acostumada do Egito, que é um local bem quente com esse calorão todo, mas esse amigo seu, que é das montanhas, do vento um pouco frio, né? Você sabe que nesse tempo, meu Deus do céu, mas que o sol seja abençoado e que traga sua luz Amém. regenerativa para todos nós na Terra, porque a gente está muito precisado de luz realmente, né? Com certeza. Nossa, nem me fale, né? Porque o ser humano parece que perdeu o rumo, né? Olha, faz algumas décadas, viu? Faz algumas décadas que parece que perdeu o rumo mesmo. É, só que a pandemia deu uma agravada aí no, na energia mental. Tá precisando reajustar o É parafuso, né? verdade, é Porque verdade. realmente tem coisas inconcebíveis, né? Não querendo julgar, É, e que mas bom, já observando o que está acontecendo, cada um com a sua consciência ou a falta dela, né? e que bom que a gente tem esse veículo que você proporciona para todos às 15 horas, às 17, todos os dias, levando esses temas de autoconhecimento, de espiritualidade, de luz maior, que realmente é uma maneira muito nobre de colaborar com a evolução do gênero humano nesse momento em que estamos realmente precisados dessa evolução de consciência, né? Com certeza. Imagina, obrigado. É que o Mestre Saint Germain, quando começou a pandemia, ele falou: não quero ninguém em depressão e não quero ninguém pensando que vai acabar o mundo. Então, você vai entrar no ar às 3 horas para fazer todo mundo questionar os valores, para cada um encontrar o seu caminho, seja lá qual for, né? Pelo menos a parar para pensar durante 1 hora. E às 5 horas, conversar com pessoas que têm a ver com a história da Pax. E a gente está no ar há 3 anos, vai fazer agora no final do mês. Estou Incrível. feliz. Com saúde, não perdi a voz nenhum dia, quero continuar assim, desse Olha jeito. só, não, vai continuar. Nós vamos aí mais 100 anos, Carmen, fica tranquila. Tudo bem, ó. Enquanto o senhor chefe quer, eu estou aqui à disposição no Exército da Isso Luz. aí, com certeza, muito bom. E, Né? por falar em Exército da Luz, né? O tema de hoje, ele é um mistério, porque as pessoas que leram o tema, né? Fortune, a iniciada. Ué, o que eles vão falar nesta segunda-feira? Nós vamos falar sobre Dion Fortune, que ela foi uma das maiores ocultistas do século XX. E é muito apropriado que nós comecemos a semana na qual vamos comemorar o Dia Internacional das Mulheres, dia 8, nada melhor do que a gente falar dessa grande iniciada que foi John Fortune. Mas antes, Carmen, da Legal. gente falar, às vezes eu falo de falarmos da Fortune ou falarmos da Dion, né? Que é um nome bem diferente, mas já já eu vou explicar até a origem do nome dela, porque John Fortune, é claro que não é o nome de batismo dela, mas é um nome iniciático. Poucas pessoas sabem disso, que às vezes quando você ingressa em algumas sociedades,
você precisa adotar um outro nome. E esse foi o nome que ela adotou, mas já já a gente explica o nome dela. Eu quero começar pelo segundo termo do nosso tema de hoje, que é o termo a iniciada, que, evidentemente, é relativo à iniciação. E é muito importante, nos dias atuais, nós falarmos um pouco mais a sério sobre o que é iniciação. Porque parece que nós entramos numa moda e hoje em dia todo mundo é iniciado em um monte de coisa. E eu, com o meu bom humor que você conhece, quando às vezes uma pessoa começa a falar que ela é iniciada em um monte de coisa, eu digo, puxa, que bom que você é iniciado. Eu quero saber quando você vai estar concluído, quando você vai estar acabado, porque tudo que tem um início tem que ter uma conclusão, né? E na realidade, o que é ser um iniciado? Iniciado, quando a pessoa ela recebe a iniciação, existem dois tipos de iniciação, não apenas uma, eu vou falar disso já já. Ela recebe, na verdade, uma oportunidade de dar o primeiro passo, de iniciar seu caminho espiritual na busca pelo autoconhecimento, visando a vitória da ascensão. Então, é isto que é o iniciado ou a iniciada. É alguém que iniciou um caminho, um longo caminho, que pode se estender ao longo de encarnações inteiras até que cheguemos à vitória da ascensão. O que é iniciação? Iniciação, uma das definições mais belas do termo iniciação, vem do rosacrucianismo. E no rosacrucianismo nós costumamos dizer que a iniciação é um drama ritualístico, ou seja, a iniciação é um teatro onde nós representamos a morte simbólica do velho ser, a fim de que renasça um novo ser cujo desejo realmente seja a evolução de consciência. Que renasça um novo ser cujo desejo seja a reintegração à nossa origem divina, da qual todos nós viemos, porque a nossa origem não é o planeta Terra, a nossa origem não é este plano criado. Então, iniciação é algo muito sério, Carmen, é algo muito sério. Às vezes a gente vê pessoas que iniciam uma senda espiritual, aí dá 1 mês, 2 meses, a pessoa já não frequenta, a pessoa já não vai mais, a pessoa muda para um outro caminho. Quer dizer, toda hora pulando de um caminho para o outro. E tem um conhecido em comum, você conhece muito bem ele, o Paulo Coelho, e um dia perguntaram para o Paulo Coelho o que era, né, a busca espiritual, né, o que era a magia. Ele pensou um pouco, ele falou, olha, busca espiritual é o seguinte, é como você assar pão em um forno. E forno aberto não faz pão. Então, quer dizer, se você não se fecha no caminho, se você não fecha o forno e permanece um tempo naquela senda, você não tem um resultado em matéria de evolução de consciência. Então não adianta ficar toda hora pulando para um caminho novo. Não. É verdade. Iniciação é algo muito sério e o iniciado, a iniciada, precisa ter o que o mestre Serapis Bey, Chohan, do quarto raio da Grande Fraternidade Branca, fala sempre. Foco, disciplina e ascensão. Se não tivermos isso, é até melhor que nós não nos iniciemos, porque ser iniciado, também você vai se envolver com uma série de responsabilidades. Então, iniciado não são apenas direitos, né? Existem os direitos, mas precisamos cumprir os nossos deveres. É fundamental.
E o iniciado, ele tem um dever que não é apenas para com ele. O dever do iniciado tem a ver com a evolução planetária. É um dever com a evolução de consciência do gênero humano, porque quando um eu está nutrido de luz, seu desejo sincero deve ser nutrir outro eu. Então isso é um dever, é uma obrigação de todos aqueles que são verdadeiramente, que são franco-iniciados, né? E depois desse introito, vamos falar dessa grande iniciada, que é a Dion Fortune. Eu vou comentando o início da vida dela, e aí a Carmen vai abrindo o seu Eye Arcanum, né, que ela já recebeu as fotos aí da Dion Fortune mais cedo, e já já a gente vai se encontrar, mostrar foto e coisa e tal, tudo vai ocorrer ao mesmo tempo, né? Em primeiro lugar, o nome dela, olha que interessante, Carmen, é Violet Mary Furt Evans. Violet Mary Furt Evans. É bem diferente, né, de Dion Fortune. E aí nós entendemos que Dion Fortune é um nome iniciático. Eu estou aqui com os pontinhos, né, que eu anotei, porque eu falo que servem de minha âncora, porque o tema é tão belo que se deixar a gente fica falando até meia-noite, né, sobre uma figura maravilhosa como ela, né? Ela nasceu... Lá tudo bem. Se passar de 1 hora, não fica gravado. É verdade. Ela nasceu em Gales, no dia 6 de dezembro de 1890. Então, é a data de nascimento, né, da Violet Mary Furt Evans, 6 de dezembro de 1890. E ela transcendeu para a espiritualidade no Reino Unido, Inglaterra, Reino Unido, no dia 8 de janeiro de 1946. Né? Então, temos aí a data, né, de entrada no planeta Terra e a data de transcendência deste grande lugar do ocultismo que foi Dion Fortune. O que ela fazia? Ela foi psicóloga, ela era formada em psicologia, autora de vários livros, já já nós vamos falar de alguns, e ela era ocultista. E aí a gente tem que explicar o que é um ocultista. O ocultista não é alguém apenas místico. Ocultista não pode se dizer nem mesmo que é alguém iniciado em uma tradição, por assim dizer. Ocultistas normalmente são iniciados em várias tradições e são aqueles que levam o estudo das ciências ocultas muito a sério. Então, o currículo de um ocultista, você tem o hermetismo, você tem o estudo de esoterismo, alquimia, cabalá, teurgia, parapsicologia, enfim, diversas ciências ocultas e até formas de estudar a psicologia, a psicanálise, de maneira um pouco mais aprofundada. E Dion Fortune foi uma ocultista, né? E interessante que ela era psicóloga. Isso é muito interessante a gente saber. Né? Eu adorei o nome, né? Violet Mary Furt Evans. Bem, exatamente nada a ver, né? Nada a ver, nada a ver. Agora, o primeiro nome dela, eu sei porque você gostou, Carmen. Violet. Violeta, né? Então é claro. Chama Violeta do senhor chefe. Justamente. É verdade. É muito interessante que a família da Dion Fortune era rigorosa na prática e na devoção da chamada ciência cristã. A ciência cristã é um movimento que nasceu nos Estados Unidos e é um movimento muito interessante, claro que existe até hoje. E esse movimento ciência cristã,
eles visam um cristianismo mais primordial, mais próximo das suas origens. Eles estudam muito textos antigos, a Bíblia a fundo, e eles são muito focados nos poderes terapêuticos do Mestre Jesus, o Cristo. Então, eles acreditam que o cristianismo seria terapêutico, ele seria curativo, e que deveríamos nos ater a um estudo mais aprofundado, mais original, mais primitivo do que o Mestre Jesus o Cristo realmente fazia na sua época. E a família da John Fortune levava a ciência cristã ao pé da letra, então ela já nasce em um meio familiar que é voltado para a espiritualidade. Agora, tem algo muito interessante sobre ela. Aos 4 anos de idade, sem que ninguém tivesse comentado com ela, no meio familiar, ela vai virar para os seus familiares e ela vai começar a falar sobre um certo lugar que ela dizia ter visões aos 4 anos de idade. E esse lugar era nada mais, nada menos do que Atlântida. Então, Posso mostrar já? Pode mostrar, vamos lá. Essa é a primeira imagem. Isso, da John Fortune, né? E aí na segunda imagem ela está com vestes elaboradas, cerimoniais, ritualísticas, né? Até essa vestimenta é impressionante, né, Carmen? Imagina o ritual que ela ia participar para estar vestida assim. Não, em 1800 e tralalá, né? Quer dizer... A gente repara, sabe o que a gente repara, Carmen, olhando para 1800, para essa época? Justamente. O que a gente repara é que parece que havia um rebuscamento maior, até nas vestimentas, nos paramentos que os ocultistas utilizavam, né? Então, realmente foi uma era de ouro, a era dos grandes ocultistas, dos grandes iniciados, né? A gente pode pegar os séculos 18, 19, 20 também, como justamente uma era de um grande esplendor mágico, né, nesse meio ocultista. E não é apenas elas, você vê fotos de outros ocultistas, a gente já mostrou aqui os fundadores da Hermetic Order of Golden Dawn, o tipo de roupas que eles usavam, até o tipo de paramentos maçônicos daquela época, tudo feito à mão para quem iria utilizar. Então você tinha um rebuscamento, você tinha realmente um cuidado maior, né? E é interessante porque, além de falar de Atlântida aos 4 anos de idade, aí ela começa a falar de recordações de vidas passadas. Bom, você imagina uma menina que não chegou aos seus 10 anos de idade falando esse tipo de assuntos, né? E é muito interessante porque John Fortune, na infância, ela tinha o que hoje a gente chama de sonhos lúcidos. Para quem não sabe, o sonho lúcido, entre várias definições, implica na habilidade de você acordar dentro de um sonho. Quer dizer, você continua dormindo, mas você desperta dentro de um sonho, e algumas pessoas têm a habilidade de programar os sonhos. E quando esses sonhos são programados, hoje tem um estudo muito profundo com relação a isso, eu mesmo nos últimos 5 anos estou procurando estudar bem essa área. Alguns sonhos programados, eles podem depois alterar a própria realidade consciente que a pessoa vive. E John Fortune, na época dela, tinha esses sonhos lúcidos. E aí ela aproveitou, quando ela tinha um pouco mais de idade, ela aproveitou isso para criar um exercício de visualização baseado nos sonhos que ela tinha. E ela utilizou esse exercício poderoso de visualização, essa prática poderosa que ela criou, ela utilizou na desenvoltura de várias
habilidades extrasensoriais que ela iria apresentar ao longo da sua vida de maneira impressionante. Então, esse é o comecinho da vida dessa menina. Então, a vida dela já está começando dessa maneira, né? Agora, é muito interessante que na adolescência os fenômenos paranormais, extrasensoriais, mediúnicos, fenômenos fora do comum afloraram de vez, e ao invés da Violet ficar assustada, foi justamente o contrário. Ela falou, bom, ocorrem fenômenos, eu não tenho explicação, mas eu acredito que estejam ligados à mente. Então isso a fez estudar psicologia. E ela se formou psicóloga na Universidade de Londres. Ela se graduou em psicologia. Então, eu acho que ela, Carmen, apresenta uma característica que às vezes falta um pouco hoje às pessoas no mundo, que é a característica da maturidade. Então, olha a maturidade com a qual ela encara fenômenos que ela não sabe explicar e que ocorrem com ela. Ela poderia ter se assustado, ela poderia ter fechado a porta para essa área, né? Olha, não quero nem saber, porque essas coisas são estranhas demais que acontecem comigo na adolescência inteira. Ela falou, não, eu creio que tudo isso está ligado a poderes desconhecidos da mente humana. Então eu vou estudar a psicologia. Isso demonstra maturidade, pé no chão, que às vezes a gente sente que falta um pouco hoje em dia nesse meio, né? Então, é muito, perdão, curioso que o ingresso mais profundo, a aproximação mais profunda que ela vai ter, ó seu amigo Carmen, excesso de aula online, falando ontem domingo o dia inteiro, até perdão para os amigos aí, mas às vezes a garganta, quando você dá aula todo dia online... Mel é bom. Você não tem mel? Aí eu tenho mel na casa inteira. Eu sei. Eu vou dar um pulinho aí para pegar um pouco desses própolis aí, que vai fazer bem, com certeza. Ah, a gente vai chegar... É com geleia real, ó. É mel com geleia real. Eu tomo em jejum depois, e depois, ao longo do dia, quando a garganta emperra, entendeu? É que antes da gente começar a live, eu tive que esborrifar um monte de citronela, porque tá cheio de bicho. E eu sou alérgica, né? Então agora meu nariz está sentindo o cheiro do meu perfume predileto hoje em dia, que é a citronela. Fazer o quê, né? É verdade. Agora, é interessante porque como que vai se dar a entrada desta jovem psicóloga no mundo do ocultismo? Vai se dar por algo que nós até podemos classificar como uma tragédia que, graças a Deus, não tirou a Violet de nós. Quando ela tinha 20 anos de idade, ela começou a trabalhar em uma escola e a diretora desta escola demonstrava que não gostava dela. Mesmo. Sabe aquela pessoa que não gosta de você mesmo? E não bastasse isso, que já é algo horroroso, essa diretora, ela promoveu um sério ataque psíquico sobre a jovem John Fortune com 20 anos de idade. Isso foi tão sério que a John Fortune, em seus livros, diz que esse ataque que ela sofreu a deixou destroçada física e psiquicamente durante 3 anos. Então ela passou 3 anos sob ataque. Foi algo tão sério que o ocultista Kenneth Grant, que ele é um ocultista extremamente famoso, e ele teve um contato com a John Fortune, chegou a conhecer a John Fortune, e ele fala no livro dele, chamado O Renascer da Magia, com a permissão dela, ele escreveu sobre o ataque que a amiga recebeu. De tão sério que a coisa foi,
Isso foi até parar num livro de um outro ocultista que era amigo dela, né? Então, hora da minha aguinha aqui. Vamos lá. Vai lá. Olha só, família Pax, essa é a John Fortune, que o Alexandre Garzelli hoje está falando. Um ser especial que já tinha toda essa conexão ocultista nos anos 1800, imagina, bastante tempo atrás. E amanhã eu vou estar aqui numa live super especial, porque amanhã é Maha Samadhi de Paramahansa Yogananda, de quem eu sou devota desde 87, esse grande ser da Índia que até me arrepia, que me fez conhecer e sentir Deus. E amanhã é o dia da passagem dele para o plano de luz, que se chama Maha Samadhi, para os grandes yogis. Ele saiu do corpo conscientemente, depois de uma palestra dele num super hotel, no Biltmore Hotel, lá downtown Los Angeles, e para o embaixador da Índia e mais outras personalidades. E amanhã eu vou estar entrevistando, eu não falo de me arrepiar, o Swami Atmavidyananda, que é o Swami responsável pelo Kriya Yoga aqui no Brasil. Kriya Yoga foi ensinado por Babaji, que é um grande santo lá do Himalaia, que dizem que Babaji vive até hoje, que era o guru, um dos gurus principais de Paramahansa Yogananda. Então amanhã eu espero vocês aqui na live, que vai ser super especial para receber a bênção do Swami, e nós estamos compartilhando aí nas nossas mídias passagens da vida do Yogananda e alguns cânticos sagrados que eles fazem lá na Self-Realization. Então pronto, sua aguinha é isso. Aí. Então, aí o que acontece com John Fortune, que ela suporta durante 3 anos esse ataque psíquico horroroso, ela não fugia. Ela não arredava o pé. Ela pega e ela vai estudar a natureza dos ataques psíquicos. E aí ela vai escrever, o título vai aparecer invertido, mas todo mundo vai procurar o livro pela capa. Ela vai escrever um dos livros mais famosos dela, que é esse aqui, Autodefesa Psíquica. Autodefesa psíquica, sim. Está aparecendo o título invertido, mas os nossos amigos que estão habituados aqui com as nossas lives de segunda sabem que eu inverto a câmera para ficar me olhando, que a gente se filma sozinho, daí já viu, né? Então, eu queria fazer um comentário breve sobre esse livro aqui, Autodefesa Psíquica, gente, que é o seguinte. Na minha opinião, qualquer pessoa que esteja iniciando agora seus estudos na espiritualidade, não importa qual ramificação da espiritualidade, da busca espiritual, leia este livro, em primeiro lugar, porque autodefesa psíquica é um assunto muito sério que, na minha opinião, deveria ser ensinado nas escolas desde a infância, ou então para os nossos jovens. Porque sabermos defendermos psiquicamente constitui equilíbrio, harmonia e qualidade para as nossas vidas, né? Então, eu costumo dizer que o meio do ocultismo, e a Carmen sabe que esse é o meio que eu vivo a minha vida toda. Algumas pessoas às vezes chegam para mim, Carmen, e falam: nossa, mas ocultismo, você não tem medo? Não é um meio perigoso? Eu costumo dizer o seguinte, não é um meio perigoso, não. É um meio perigoso quando não se tem estudo, quando não se tem conhecimento do que a gente está fazendo. Aí, até você fazer uma receita de cozinha, Carmen, se torna perigoso. Se você não tiver conhecimento que, em vez, né, de pimenta, você tem que colocar açúcar na receita, aquela sobremesa ninguém vai conseguir comer, né? Agora, quando você tem o conhecimento, por isso que Autodefesa Psíquica é um livro obrigatório dessa grande mestra, John Fortune, para quem quer ingressar na espiritualidade sem riscos. Leiam esse livro. E nesse livro ela até fala desse ataque psíquico dela, que, Carmen, se eu for te contar, vai parecer coisa de ficção científica, né? Ela relata alguns casos, né, que ela também, depois que ela ficou boa em se defender psiquicamente, ela ajudava as pessoas que estavam sendo atacadas, né? E em um destes auxílios, que ela consegue livrar uma pessoa de um ataque psíquico,
Quem estava atacando não ficou muito feliz, né, com a ajuda que ela deu e mandou um presentinho para ela, uma noite, que tomou a forma astral de um, acredite se quiser, lobisomem, que ela fala que entra no quarto dela. Quer dizer, olha o tipo de sentimento negativo que a pessoa precisa ter para gerar esse tipo de forma de pensamento. Eu fico pensando, por que a pessoa não faz algo bom, algo útil para o planeta, algo luminoso? Não, vai lá, sabe, desejar o mal, atacar, projetar o mal. Né? Mas sabemos que a lei do karma está aí, e o conselho do karma é muito sério com esses assuntos, e do conselho do karma, quem faz esse tipo de coisa não passará. E a hora que eles disserem basta, bastou. A pessoa não vai conseguir fazer mais nada, literalmente. Mas esse ocultista, Kenneth Grant, né, comentava da Dion, comentava dos livros dela, e também ele recomendava esses estudos, ele que também era um grande ocultista. Em 1916, Fortune ela se depara com os trabalhos de um esotérico, um ocultista, chamado Theodore Moriarty, que será o primeiro professor de esoterismo da Dion Fortune, Theodore Moriarty. Sabe o que eu achei engraçado, Carmen, esse nome, Moriarty, aliás, o sobrenome Moriarty, né? Que na história do Sherlock Holmes é o inimigo dele, professor Moriarty, né? Sendo que o autor do Sherlock Holmes, né? Quem escreveu Sherlock Holmes, né? Eu falei Sherlock Holmes ou eu falei James Bond? Você falou Sherlock Holmes. Eu vou te explicar já porque que eu fiz essa pergunta. O autor do Sherlock Holmes era membro da Hermetic Order of the Golden Dawn. E também o autor do James Bond, o Ian Fleming, também era membro da Hermetic Order of the Golden Dawn. Então parece que todo mundo pertencia a essa ordem, para a gente imaginar o tipo de ordem que foi, né? E esse professor Moriarty, que até no Sherlock Holmes, um dos inimigos dele é Professor Moriarty, esse Theodore Moriarty, ele será o primeiro instrutor de práticas esotéricas para jovem Dion Fortune, né? Então é interessante esse dado, né? Bom, ela foi iniciada na Sociedade Teosófica, criada por Helena Petrovna Blavatsky em 1875. Então a Dion Fortune fez parte da Sociedade Teosófica e ela, no bom sentido da palavra, adquiriu uma obsessão pessoal. Quando ela soube, por meio da teosofia, ela ouviu falar dos Mahas, dos Chohans, dos mestres ascensionados, se tornou uma obsessão ela querer contatar esses mestres ascensionados. Então ela se esforçava para isso, e isto vai levar Dion Fortune a ingressar em uma ordem mais hermética, mais exclusiva, mais fechada ainda, que é justamente a Hermetic Order of Golden Dawn, a ordem da Aurora Dourada. Então ela ingressou. Agora, por quê? Eu vou fazer um comentário aqui, Carmen, da Golden Dawn, que é o seguinte. Quando nós falamos em Golden Dawn, a Golden Dawn, nesse sistema mágico, é uma ordem exterior. É por onde você entra, ok? Aí, depois de um tempo, você tem a Rosé Rubé et Aurea Crucis, a ordem da Rosa Vermelha e da Cruz Dourada, que é uma ordem que fica após a Golden Dawn. Então, é uma estrutura mais interna.
E acima da Rosa Vermelha e da Cruz Dourada, na época em que a Golden Dawn foi criada, ela começa a ser discutida em 1885 por 3 ocultistas, e ela abre as portas para a nata do ocultismo na época ingressar em 1888. Era dito que havia uma terceira ordem interna mais elevada, e esta ordem era dirigida pelos chefes secretos ou pelos mestres secretos. Quando a John Fortune sabe disso, e ela queria contatar, né, esses magas, esses Chohans, esses mestres, né, isso faz com que ela seja admitida na Golden Dawn, que simplesmente é um marco para a magia ocidental. Esta ordem, ela formava magistas. O que é um magista? É um mago, né? No caso, as mulheres, a gente chama de sacerdotisas. Então, imagina, Carmen, um movimento que você ingressa e você se comprometendo, levando a sério, estudando, você tem uma formação clássica em magia, né? Naqueles tempos, havia um grau lá dentro que eles ofereciam estudo e bacharelado em Cabalá. Então, o camarada saía de lá com um diploma, com bacharelado em Cabalá. Realmente é algo impressionante. Ela ingressa, vai acontecer o quê? Ela vai se destacar, ela vai ascender rapidamente os graus, mas aí, infelizmente, a época que ela ingressou, nós vamos ter um probleminha na Hermetic Order of Golden Dawn. E qual é esse probleminha, Carmen? Você consegue adivinhar? Não? Não. Então, adivinhou. Oh, olha aí, ó. Né? Nós vamos... Mas é que todo probleminha e problemão da humanidade, desde sempre, é o bendito ego. Nós vamos ter um probleminha, porque essa sociedade, ela simplesmente abrigou em seu seio os maiores ocultistas da época. Todos eram muito bons no que faziam. MacGregor Matters, Westcott, Woodman, John Fortune, Itis, Aleister Crowley, né, Arthur Edward Waite, né, todos eram muito bons no que faziam, só que alguns tinham uma personalidade um pouco forte, um pouco egóica, e aí coloca gente com personalidade egóica e um pouco forte, tudo junto, deixa lá um tempo, você vai começar a ver o que acontece. E realmente aconteceu. Inclusive com a própria John Fortune. Havia uma iniciada dentro da Golden Dawn, a Moina Matters, que era esposa do Samuel Liddell MacGregor Matters, que é um dos fundadores da Golden Dawn. E aí a Moina teve um probleminha com a John, um probleminha de uma certa inveja, um certo recalque, porque a John era muito estudiosa, era muito focada, né? E a Moina, né, sente um certo recalque, e aí ela não sossegou enquanto ela não conseguiu colocar a John Fortune para fora da Golden Dawn, né? Para a gente ver o que às vezes a inveja pode fazer, né? E é muito interessante porque, além disso, ela tentou fazer um ataque psíquico para cima da John Fortune, que já tinha experiência disso, ela tinha trazido, já tinha escrito aí o livro dela, né? Então, Carmen, não deu nem para o começo. Porque a John Fortune, teósofa, escritora, ocultista, era uma mulher conhecia muito profundamente a questão dos poderes mentais
era uma pessoa totalmente preparada, agora sim, porque lá com 20 anos de idade ela era uma menina, uma jovem, mas agora ela era preparada para resistir a qualquer tipo de ataque que fizessem, né? E dizem que a Moina Matters, a grande habilidade que ela tinha era ser casada com a Gregor Matters. Era a grande habilidade que ela tinha ser casada com o fundador da Golden Dawn, mas essas coisas realmente são complicadas. E, infelizmente, parece que o gênero humano, em matéria de ego, de recalques, né, a coisa vem se ampliando nos últimos tempos, né? Em vez de melhorar, vai se ampliando, mas por isso que a gente reza muito, a gente ora muito, a gente pede a ajuda dos mestres para mudar a consciência das pessoas, só que vemos que esse não é um problema novo, né? Esse é um problema que vem na humanidade aí, desde a época, presumo eu, Carmen, de antes dos faraós. Já tem esse problema na humanidade, né? Então, ela acaba deixando a Golden Dawn e aí ela se casa, até o sobrenome Evans, o último sobrenome dela, o Evans, né, é o nome do marido dela, né, o sobrenome do marido dela. E junto com o marido, ela funda a sua própria sociedade, que é chamada de Society, hoje em dia, de Society of Inner Light, a Sociedade da Luz Interior. Antigamente tinha um outro nome na fundação, mas depois eles mudaram. E é uma das sociedades mais sérias na desenvoltura das temáticas do esoterismo no Ocidente. Então, essa sociedade foi criada por ela, foi concebida por ela. Pode falar. Quando eu frequentei um templo maçom misto, quando eu morei em Los Angeles, em 87, por um ano, e o nome do templo era Inner Light Circle, Masonic Temple. Era exatamente o círculo da luz interna. Quer dizer, você vê que está todo mundo nessa mesma vibe. Conectado, né? Conectado, né? Então, é muito interessante que o que ocorreu um pouco depois que a John Fortune deixou a Golden Dawn, e outros ocultistas também se afastaram. O próprio Edward Waite, que tem aquele tarô famoso, o tarô de Waite, ele também foi membro da Golden Dawn. Depois ele criou a ramificação dele de Golden Dawn. E por que esses ocultistas eles saem e eles vão criar suas ramificações? Porque começou, cara, uma briga lá dentro. E aí houve uma cisão pavorosa. Aquilo que era uma ordem só destinada a formar magistas, uma beleza esplêndida, se fragmentou por problemas de ego. E aí surgem, até as pessoas perguntam, Alexandre, hoje em dia, qual é a verdadeira Golden Dawn? Olha, a minha resposta é muito simples. Não existe mais uma Golden Dawn. Existem ramificações, algumas eu não vou nem comentar aqui, né? A Carmen conhece a minha ética, a minha elegância, eu não quero nem comentar o que eu penso de algumas, mas se você acha interessante esse assunto da Golden Dawn, procura a Society of Inner Light da John Fortune, que é uma linha séria. Ou procura a linha da Golden Dawn, a tradição da Golden Dawn, que vem do Arthur Edward Waite, que é uma linha muito interessante, porque o Arthur Edward Waite ele gostava de trabalhar no interior dele. Então ele traz todo esse esplendor da magia externa, ele traz para o interior. É um processo bem interessante, o que a tradição goldeniana, por assim dizer, do Arthur Edward Waite, que existe também, é só você, quem se interessa pesquisar vai encontrar. É muito interessante a maneira como eles trabalham com isso, né? Eu gosto de fazer isso, sabe, Carmen, porque às vezes as pessoas, ainda mais quem é jovem, sai procurando um monte de coisa por aí e encontra cada coisa que, pelo amor de Deus, né? Então, se a gente pode orientar os bons caminhos, por que não fazer, né? Também por aí. Né?
É bem aquilo que você falou logo no início, né? Todo mundo é iniciado num monte de coisa de A a Z, mas quanto tempo durou a iniciação? Há quanto tempo a pessoa está no caminho, na jornada espiritual, com ética, com integridade, com verdade, comprometida ao propósito, seja lá da ordem iniciática que decidiu escolher ou ingressar, etc. Hoje em dia está tudo muito express, né? É tudo muito rápido, é tudo muito superficial. Agora, por isso mesmo que a gente tem que continuar mantendo o respeito mútuo e os valores, né? Porque você vê, desde aquela época da Golden Dawn, já o ego estava dando o ar da graça, agora então, pelo amor de Deus, é um horror, né? Infelizmente. E as pessoas têm que ter discernimento, né? Nós também, eu, você, todo mundo, né? Eu sempre questiono tudo, porque eu acho que tem que bater no meu coração. Se não bater no meu coração, eu nem dou muita bola, não converso, eu corto, entende? Nem falo mais com as E é muito pessoas. interessante, Carmen, porque também a questão que você abordou é muito importante, a questão do tempo, né? Porque hoje em Sim, dia é tudo muito rapidinho, né? é. Agora, quando a gente conversa, por exemplo, sobre os nossos laços de fraternidade, a nossa história tem 30 anos. Então não é gente que começou ontem, né? E ao longo de 30 anos, a gente vê muita coisa, a gente aprende muita coisa, né? A gente também, como nós somos humanos, estamos num constante aprendizado, né? Nós Sim, é também verdade. erramos, caímos, nos reerguemos, né? Para oferecer uma espiritualidade. A Carmen me conhece esse tempo todo e ela sabe que, como todo bom capricorniano, espiritualidade para mim não é uma brincadeira, não é uma Claro. opção. Ou é uma É. filosofia de vida que você leva a sério todos os dias da tua vida, ou então é até melhor não se envolver com isso, né? Deixar para que a luz encontre aqueles que têm humildade para servir e trabalhar por ela. Então é isso que devemos procurar observar, né? É verdade. Muito interessante porque tem coisas, né, da Joe Fortune que a gente não sabe. Ela foi tão importante no ocultismo, tão importante, que o Kenneth Grant, repito, ele escreveu o livro O Renascer da Magia, é um camarada assim, referencial, Golden Dawn também, ele é ligado aí, é um grande mestre do oculto. Ele, quando falava da John Fortune, ele colocava a Fortune do lado de dois nomes. Ele falava assim, olha, a excelência desta senhora é comparável à genialidade de Aleister Crowley e do Auction Oman Spare, que são também dois grandes ocultistas daqueles tempos, né? E sempre que eu falo o nome de Crowley, a Camille vai dar risada, eu digo para os amigos, não pesquisem nada desse nome na internet. Vocês só vão encontrar sensacionalismo, informação errada. O dia que a gente tiver que falar sério sobre ele, explicar realmente o que ele foi, quem ele era, a gente pega, marca uma live aqui com a Carmen e a gente faz, né? Como nós estamos fazendo com a John Fortune, né? Estamos falando de grandes ocultistas desses tempos antigos, e ele foi um grande ocultista que colaborou. Mas a John Fortune, é interessante que a obra dela teve influências até sobre Freud e Jung. Até Freud e Jung sabiam quem ela era. E tem também esse livro, eu vou mostrar, título invertido, mas vou falar o nome. Esse livro aqui, A Kabbalah Mística. John Fortune é dito que, se nós aqui no Ocidente, hoje, a Kabbalah hermética é um assunto que, graças a Deus, mais aberto hoje em dia e todo mundo pode estudar, a grande responsável pela abertura da Kabbalah hermética no Ocidente não tem outro nome que não seja o nome de John Fortune. Ela é que tornou a Kabbalah hermética acessível às pessoas no Ocidente. Então, é um mérito que ela tem. Aqui também, ó. Quem gosta de Kabbalah, esse livro aqui, a Kabbalah Mística, é obrigatório a leitura, escrito pela John Fortune.
E a nossa querida e amiga, né, Editora Madrás, eles lançaram um livro maravilhoso, do autor Alan Richardson. E olha, o título do livro está invertido, mas vocês vão encontrar pela capa. O nome do livro é Aleister Crowley e John Fortune. Então, eles são tão importantes que tem um livro sobre os dois, né? Olha a capa aqui, né? Da Editora Madrás, né? Eles são tão importantes. Olha aí, família Pax, fica a dica aí, todo mundo entrando em contato aí no Instagram da Madrás e fazendo o seu pedido, porque assim dá para aprofundar sobre esses dois grandes ícones da espiritualidade que revolucionaram a sua época e deixaram seus ensinamentos vivos até hoje. E olha o subtítulo, cara. O Logos do Aeon e o Shakti da Era. Então imagina o tipo de livro que, né, a Madrás tem lançamentos maravilhosos, né? Maravilhosos. Quantas páginas tem aí? Umas 100 e poucas, 200? Deve ser um livro tranquilo. Deixa eu ver aqui. Olha, não, eu não 193 páginas, Carmen. Isso aqui é para... eu achei que eram umas 200. Não, é porque é bem completo. É bom. Fala dos dois, né? Que são ícones do ocultismo. Fala dos dois. Muito bem. Então, era importante, né, a gente citar na semana do Dia Internacional da Mulher uma mulher que ela foi uma referência como psicóloga, como autora, como ocultista. Ela criou a sua própria escola esotérica de pensamento, a Society of Inner Light. E, na verdade, falar de alguém que, por mais que tivesse enfrentado dificuldades na sua senda espiritual, ela não se permitia amedrontar. Ela não virava as costas e saía correndo. Se me causa um certo espanto, com humildade eu estudo para que eu possa aprender. Uma vez compreendido, eu generosamente compartilho o que eu aprendi com outras pessoas para que também elas deixem de temer. Então era assim que John Fortune vivia e fazia as suas obras, e por isso que falamos dela até hoje e creio que vamos falar dela até muito além da eternidade, porque quando você é uma pessoa séria, a espiritualidade ela te honra e você se torna referência para os estudos de outros espiritualistas que também procuram uma via séria, uma via realmente segura e com os pés no chão. É isso aí. Claro. Nossa, eu não tinha ideia que era desde os anos 1800, viu? Muito legal mesmo. Quer dizer, e perpetua até hoje. E fez e faz escola, né, para várias pessoas e várias organizações a nível mundial, né? Olha aí, família Pax, temos que ler mais e buscar informação verdadeira, com ética, com respeito, e conhecer com profundidade a base de todas as escolas iniciáticas e de todas essas correntes de filosofia. Porque hoje em dia, com o advento da internet, né, todo mundo cria qualquer coisa, copia aqui, lá, inventa o nome com maior perdão, mas é a pura verdade, e acha que é isso. Mas não é, a gente tem que manter, porque a espiritualidade, como a vida na Terra, tudo tem tradição, tudo tem uma linhagem, tudo tem uma obediência, tudo tem um respeito de níveis, né, de elevação, de consciência, de iniciados, enfim. Então, a gente tem que aprender a falar a linguagem de Deus, né, e não a linguagem do ego humano, que passa batido e pisa em cima de um monte de coisa e acha que pronto, já está lá no final e já chegou. Não é nem a questão do quanto tempo a pessoa se dedique, mas é com a qualidade da intenção, né, a determinação e, acima de tudo, a ética e a verdade. Justamente. Né? Então, é por aí. Isso aí. Muito bom. Agora que tem escolhido esse tema para essa semana, nem me toquei que era por conta do Dia Internacional da Mulher. Não por nada, mas as mulheres têm ocupado vários locais de poder nos últimos anos, graças a Deus, a nível planetário. E os homens estão começando a admitir que também têm intuição, que também tem a luz do amor incondicional e que dá para governar, caminhar, manifestar, criar, produzir e criar prosperidade
Todo mundo junto, porque antigamente tinha aquele pensamento que o homem trabalha, a mulher não trabalha. E um faz uma coisa, o outro não faz. Não, eu acho que cada um tem N aptidões e a gente tem que respeitar as diferenças e caminhar junto, né? Adorei você ter escolhido e ter dado de novo um banho de conhecimento aí para todos nós. Anotei aqui várias coisinhas Bom, para as minhas energias, né? Que minha letra é pequena, mas está aqui, para eu poder depois buscar também mais conhecimento. Ale, voou, tem 5 minutos, então, God. mas nesses 5 minutos o que eu vou dizer tem muito a ver com o que você estava comentando, Carmen, e é bem simples, né? Hoje em dia, nós ouvimos muito termo nessa semana da mulher, é importante falar disso, do chamado empoderamento feminino. E quando a gente se pergunta, na verdade, o que é o real empoderamento feminino? Na minha opinião, com respeito a todas as opiniões, eu acredito que o real empoderamento feminino é a mulher recobrar a consciência da deusa que vive e habita nela. Ela recobrar a consciência do sagrado feminino. Porque até em estudos arqueológicos, antropológicos, quando você vai lá para milhões de anos atrás, lá na origem, os primeiros humanos eles falavam em uma deusa, em uma senhora, em uma rainha, em uma grande mãe de todas as coisas vivas e que ainda iriam nascer. E quando você olha para John Fortune, quando você olha para Blavatsky, quando você olha para Maxine Sanders, da Wicca, quando você olha, enfim, a gente podia ficar falando o nome de mulheres aqui a tarde inteira, né? Sim. Que viviam naquelas épocas que ainda eram mais opressivas, né? Onde muitos direitos conquistados por elas não tinham naqueles tempos. Você compreende que essas mulheres ocultistas, espiritualistas, geniais, já estavam no seu tempo, muito à frente da época que viviam, cada uma da sua maneira, trazendo o empoderamento para o feminino, que é o retorno à consciência de que a mulher ela é sagrada. Na Wicca, nós costumamos dizer a mulher ela é sagrada porque, como a natureza, ela tem o poder de gerar a vida. Então, aquela que tem o poder de gerar a vida, ela realmente deve ser honrada como mãe, como senhora, como rainha, como grande deusa, e que todas as pessoas essa semana possam pensar sobre isso. Maridos, pensem com muito carinho, muito amor nas suas esposas, né? Porque elas simbolizam o sagrado feminino nos seus lares. Filhos e filhas, pensem nas vossas mães, porque elas são a representação da nossa grande Mãe Celestial, de Nossa Senhora, abençoando a tua casa. Então, feliz Dia das Mulheres para todo mundo, e é isso aí. Amém. Obrigada, Ale. Boas semanas para você. Daqui 2 segundas-feiras você está de volta. Aí amanhã, família Pax, estou aqui, então, com o querido Swami Atma Vidyananda, falando sobre a vida e os ensinamentos de Paramahansa Yogananda, às 5 da tarde. Obrigada, Ale. Beijo, gratidão. Namastê, Tchau, família tchau. Pax. Obrigado, tchau, tchau.